sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comunicamente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Existem amores que curam, mas também existem aqueles que adoecem. Existem vozes que libertam, mas outras que foram silenciadas durante séculos. Hoje, o nosso podcast é um espaço para falar sobre coragem. A coragem de se escutar, de se posicionar e de aprender a dizer basta. E para isso eu vou receber uma convidada super especial, a advogada Rafaela Antunes, uma mulher que representa força, propósito e consciência. E a gente juntas vai falar sobre voz, sobre empoderamento e, claro, sobre o direito de existir com dignidade. Rafa, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber. A gente já tem aí construído uma parceria, uma amizade. Sim. E agora, nesse projeto, eu posso também estar trazendo a sua voz para compartilhar com mais mulheres um pouco da sua vivência, da sua experiência como profissional e como mulher, falando desse assunto que é tão importante. E aí eu queria que você se apresentasse pra gente, claro. Falasse um pouco do que você faz, da sua jornada até aqui e já contasse pra gente o que você pensa da frase mulheres que comunicam poder. O que vem primeiro na sua mente quando você ouve essa frase? A força da fala ou o peso do silêncio? Então, me chamo Rafaela, sou advogada, atuo no direito público, já trabalhei em projetos públicos, voltado para a violência contra a mulher. E essa fala, esse espaço é muito importante porque a valorização pelo direito, pela segurança da mulher é algo muito importante. Quando você fala, você traz essa distinção sobre a fala e o silêncio também diz tanto quanto a fala. Porque por meio do silêncio você vê que ela também fala. Às vezes o silêncio fala através de uma dor, às vezes ela está mais calada porque está sofrendo. Então, assim, cabe a nós, sociedade, quem está próximo dessa mulher que está sendo vítima de uma violência, ter esse olhar sensível, enxergar por que ela está tão quieta, por que ela mudou o jeito dela. Então, assim, é mais sobre quem está ao redor dessa mulher, ter esse olhar sensível de conseguir enxergar o porquê do silêncio ou o porquê da fala demais. Tudo são sinais, o que os sinais falam. A comunicação é um todo, né? Então a gente precisa começar a entender que o nosso corpo, ele grita. Sim. As nossas expressões e o nosso silêncio, ele traduz uma omissão, muitas vezes por medo, inseguranças. Então quando a gente está passando por um processo desses, o que a gente mais quer é que alguém próximo consiga fazer essa leitura. Entender esse pedido de socorro sem palavras. Isso é muito importante. A rede de apoio é muito importante. É fundamental. E aí, há quanto tempo você já trabalha na área jurídica? Há 14 anos, Eu comecei desde o primeiro período da faculdade já, Comecei a estagiar, tudo. Então, assim, eu tenho uma vivência, já trabalhei em empresas, fiquei muito tempo, à frente de escritório de advocacia, mas, assim, no direito público mesmo, eu estou, de fato, há 2 anos e tem sido, assim, uma experiência transformadora estar à frente de projetos de violência contra a mulher, combater a violência contra a mulher, dá um sentido para a vida, que você vê que o seu trabalho é capaz de salvar vidas. Perfeito. Durante muito tempo, a gente foi ensinada a falar baixo, para que a gente possa ser aceita, a simplesmente se sujeitar a situações que nos desmereciam, porque Sim. Na cabeça da sociedade existia a mensagem de que a mulher não poderia se posicionar. É óbvio que a gente está hoje em tempos um pouco diferentes, já melhorou muito, mas eu vejo que ainda há muito a melhorar, a se evoluir, a se desenvolver. E a cura, ela começa quando a mulher que está passando por esse processo de silenciamento, ela aprende a se escutar antes de ser ouvida por qualquer pessoa. Porque aí ela precisa se escutar
e respeitar o que ela está sentindo para que ela dê o próximo passo. E aí, o que de fato para você lugar de fala significa? E por que é tão importante compreender isso nessa luta que a gente tem constante por igualdade? Sim, o lugar de fala fala muito sobre aonde, né, essa mulher está. É a mesma coisa, né, de um rico falar sobre pobreza, sobre fome. Então, assim, é muito sobre o lugar que ela está. O lugar de fala vem sobre você expressar o que você sente, você ser ouvida, porque além de você expressar, é da sociedade como um todo entender, acolher, dar espaço para outras pessoas que vivem, né, diferentes tipos de realidade, possam demonstrar o que elas sentem e a gente também, como sociedade, ter a sensibilidade de enxergar e não julgar, né? O julgamento, o lugar de fala é muito sobre isso, sobre aonde você está, você trazer a sua vivência e nós, como sociedade, também olhar e tirar algum proveito com aquilo de forma construtiva, de forma a ajudar, a olhar para o outro com esse olhar, trazer, né, essa mudança mesmo que a gente quer para a sociedade, para as mulheres. Essas mulheres sofrem tanta violência, as mulheres perdendo vida, porque um homem acha que é dono da mulher, né? Então é muito sobre isso, sabe? O lugar de fala é ter espaço, justamente para cada vez calar esse tipo de postura. Não digo não só do homem agressor, mas do ambiente de trabalho. Às vezes, você passar na rua, você se vestir como você quer, como não se diminuir para caber numa sociedade, mas para que você seja aceita como você é. Muito sobre empoderamento também, né? Eu gosto de dizer que a gente precisa de mais empatia, sim, menos julgamento. E o maior problema que eu vejo hoje é que esse julgamento, ele vem das mulheres. Sim. São mulheres que olham para outras em situação de vulnerabilidade e não conseguem olhar se colocando no lugar. Elas olham no sentido, como é que aguenta? Deve gostar. E começa a realmente minimizar a dor da outra, ao invés de pegar e se colocar no lugar. Existe um motivo para ela estar ali. Às vezes está faltando força, confiança, apoio. Então, são várias questões e vários fatores que a gente precisa considerar. No ambiente profissional, você trouxe muito bem a questão do ambiente profissional. O que você acha que silencia mais as mulheres? O medo do julgamento, a cultura machista que ainda existe dentro desse meio profissional ou a falta de autoconfiança para pegar e se posicionar como mulher? Na verdade, os três, né? A anulação, geralmente quando uma mulher é anulada no seu ambiente de trabalho, ele causa o fato dela ser anulada diminui ela. Ela vai perdendo cada vez mais, né, a sua voz, deixa de se posicionar. Então, assim, é uma junção de fatores. Eu acho que no momento em que o ambiente profissional tem um canal para você estar ouvindo, para você estar dando espaço para essas mulheres, elas vão se sentir cada vez mais seguras. Porque, assim, a sociedade no todo, na maioria das vezes, você vê mais homens, isso tem mudado muito, mais homens em cargo de liderança do que mulheres. Então, assim, a mulher, no natural, ela já se sente, né, oprimida. Então, assim, no momento em que ela não tem voz, não tem fala, ela vai cada vez mais se silenciando e ela vai se anulando. Porque no momento em que você se anula, você cria bloqueios e aí mesmo que você não fala, você não se expressa. Quando você não se posiciona... a falta de posicionamento. A falta de posicionamento. Você acaba dando poder. Isso para que o outro se posicione sobre você. Então, olha como que a gente acaba dando para o outro poder para ele agir, muitas vezes de forma inadequada ao nosso respeito. Sim. Mas é a nossa omissão que permite. Priscila, então a culpa é minha que permiti? É uma questão de posicionamento, é uma Sim. decisão, é uma escolha. O que eu preciso fazer agora? Entender que esse não é o meu lugar. Eu não quero continuar oprimida, minimizada, desvalorizada. Então eu preciso pegar e enfrentar os meus medos e impor que eu não mereço aquilo dali
E claro, começar a colocar o meu poder de fala para acontecer. Mas eu acho que existe ainda, além desses 3 que eu coloquei, o medo principalmente de perder o emprego. Sim. Eu acho que muitas mulheres acabam se sujeitando a situações dentro do ambiente corporativo pelo medo de serem mandadas embora. Ah, Priscila, mas se eu me posicionar, muitas vezes sofrer um problema com a própria liderança, eu vou ser mandada embora. Mas até onde vai a sua integridade para suportar certas situações? Então, a mulher é colocada o tempo todo numa situação em que ela precisa pesar vários fatores. Isso é cansativo, né, Rafa? Além de ser cansativo, vai diminuir a autoestima dela. Não só como profissional, como mulher. É cruel. E assim, por isso que eu te digo que as empresas precisam ter essa consciência de ter um canal em que as mulheres possam chegar lá, elas serem ouvidas e não serem olhadas, vistas, né, como uma mulher que, coitada. Emocional não. Demais. Mas assim, ter um olhar que não, realmente, poderia ser eu no lugar dela. Então assim, eu acho que o canal, a empresa, né, no todo, ela ter esse olhar, esse acolhimento, vai fazer toda a diferença. Porque a mulher vai falar. Ela se sentindo segura, ela fala. Agora, no momento em que ela não se sente segura, aí vem o medo de perder o emprego. Aí vem outros meios, né, atrelados a esse silêncio, né? Então, acredito que, diante desse nosso debate, já me veio na cabeça aqui. Empresas que querem criar diferenciais nesse mercado, trazendo como novidade, talvez, dentro do setor público existem as políticas públicas. Sim. Criarem, talvez, políticas internas de proteção, acolhimento e escuta para as funcionárias mulheres, para que elas possam se sentir respeitadas, ouvidas e, principalmente, protegidas. Sim. Porque falta muito isso. E aí esse medo talvez vá diminuir. As mulheres, elas vão conseguir entender que o poder de fala delas existe. E aí começar a se sentir acolhidas, né? Uma mudança, né? De comportamento, né? Perfeito. E como que o direito, Rafa, pode proteger o direito à expressão e garantir segurança emocional e institucional para essas mulheres que ousarem se posicionar? Foi, né, o que a gente acabou de abordar. Criando canais, né, de denúncias, de acolhimento, que realmente funcione, que vejam essas mulheres não como vítimas, mas como uma fala que realmente faz a diferença, né? Então, assim, por meio desses canais mesmo, criar esses canais e, de repente, estar qualificando os outros profissionais para que eles possam, né, ter um olhar e ter uma mudança mesmo de comportamento. Então, se você que está assistindo é empreendedor, é empresário, tem uma pequena, média ou grande empresa, já fica aí a dica para você criar um diferencial no seu negócio. Sim. Instituir canais de escuta, políticas internas de proteção, de acolhimento para as mulheres colaboradoras que fazem parte aí do seu processo. Por quê? Porque elas precisam se sentir seguras, acolhidas e, com certeza, se elas tiverem esse sentimento, a produtividade, os resultados fluirão, porque a gente precisa se sentir bem para conseguir produzir e trabalhar e entregar o nosso melhor. Se a gente está num lugar que nos oprime, a gente não consegue avançar. Toda vez que uma mulher fala a sua verdade, ela não fala só por ela, ela fala por todas que ainda não conseguiram abrir a boca para se posicionar. É como se fosse um grito de guerra. Sim. Quando uma fala, acaba gerando força para que outras possam chegar e gritar também. Então isso é muito importante a gente entender que a nossa voz é a voz de muitas. E nem todo silêncio é paz. Isso é um fato. Eu aprendi isso na prática. Às vezes é medo. Às vezes é medo do desconhecido, é medo do julgamento, é medo do que as pessoas vão falar, é medo da rejeição. Existem vários medos
que são atribuídos a esse silêncio que a gente acaba muitas vezes trazendo para nossa vida. E nem todo amor é abrigo, gente. Muitas vezes é prisão. Sim. Como identificar, Rafa, os primeiros sinais de um relacionamento abusivo antes mesmo de chegar naquele último estágio que é a violência física? Então, começa por meio de um controle, né? Quando ele começa a querer controlar, quando vem aquela crítica como se fosse uma crítica disfarçada de uma proteção, de um cuidado, e isso vai se agravando, né? Vai tomando uma proporção que ela vai se isolando, ela vai se sentindo na obrigação de ter que dar satisfação. Não, ele tá tendo cuidado comigo. E nisso ele vai controlando cada vez mais. Então, assim, começa um simples controle, que você não consegue dar conta, e você passa a ter que pedir autorização para tudo. Aí você vive em função dele, né? Você vive para ele. Você passa a achar que você tem que dar satisfação. Às vezes você não pode. Você se afasta de uma amiga. Você vai ficando cada vez mais isolada. Você não tem espaço para ser você. Começa uma coisa pequena que vai tomando uma proporção. Porque ele vai... Coisas sutis. Vai ganhando força com a fraqueza da mulher, né? Eu anotei aqui algumas coisas que eu acredito que muitas das mulheres podem se identificar. Se você está assistindo e se identificar, já cria um estado de alerta para que você possa prestar mais atenção nos sinais. Primeiro, é o que a Rafa falou, o controle disfarçado de cuidado. Sim. Controlar não é cuidar, tá? Ele quer saber aonde você tá o tempo todo, com quem você tá falando, como se fosse uma preocupação. Só que, gente, tudo em excesso não faz bem, não é saudável. Eu falo que toda falta e todo excesso não é saudável, então Sim. A gente precisa se alertar. Outra coisa, o isolamento. Você mesmo falou, começa a se afastar dos amigos, às vezes até da família. Se sentir culpada, que tá errando o tempo inteiro. Culpabilização. Isso eu vejo que é uma coisa que acontece muito dentro desse tipo de relacionamento abusivo, aonde você faz com que a mulher ela acabe se sentindo culpada por situações e coisas que nem tem a ver com ela. E geralmente, né, eles começam a criticar, olha, sua amiga é assim, e você... Nossa, não, olha a forma como ela se veste. Não é companhia pra você. Não é companhia pra você, olha como ela se posiciona. Então, assim, nisso vai criando um bloqueio e ela vai começando a enxergar com outros olhos. E ela, para agradar ele, muitas vezes vai se afastando. Você vai perdendo até a sua rede de apoio. Isso aí, Você vai ficando isolada, vai ficando se sentindo sozinha. Se afasta da família, que a família muitas vezes, né, vê esse tipo de comportamento, abre os olhos, né, alerta ela para aquele tipo de situação. Olha, essa postura não é muito legal. Então, assim, ele vai querendo cada vez mais isolar ela desses grupos em que pode estar alertando aquele tipo de violência que ela está sofrendo, sabe? Abrindo os olhos porque de fato ele é, né? A desvalorização emocional também é um fator Sim. que acontece muito, né? Aonde as críticas constantes, piadas que diminuem a mulher o tempo todo, fazendo com que ela se sinta desvalorizada tanto pessoalmente, na parte física, quanto profissionalmente, às vezes até como mãe, Sim. como esposa, e aí a mulher se sente um nada. E olha, juntando isso tudo, ela perde força para lutar. Porque ela tá ali sendo controlada, tá sendo isolada, tá sendo desvalorizada, tá sendo culpada. Em que momento essa mulher consegue ter forças para lutar diante de todo esse cenário, tudo né? isso, sabe? Então, e outra coisa que eu vejo também é a inversão de papéis, aonde ele fere e depois se faz de vítima. Que aí acaba fazendo com a culpa. Ele faz a mulher se sentir culpada, como se aquilo que aconteceu só aconteceu porque foi culpa dela. Ele não tinha intenção. Então, assim, é muito complicado. É muito profundo, né? É muito profunda essa situação que muitas mulheres vivem. E a gente que muitas vezes
tá ali próximo de alguém que tá passando por aquilo, a gente precisa ter o que eu falei, a empatia. Pra olhar e falar, essa mulher, ela não tá tendo forças muitas vezes de agir sozinha. Sim. Por quê? Porque toda a força dela foi tirada através dessas situações. Isso é uma coisa que vai, né, se perdurando ao longo do tempo, não é uma coisa que começa. Exatamente. No hoje, né? É uma coisa que demora anos. E aí é o estágio. Começa com isso tudo até um ponto que pode vir a virar a violência física, que é um dos extremos, e até as fatalidades que a gente vê aí, né, de mulheres que infelizmente, sendo mortas, né, por causa tem acontecido muito de relacionamentos abusivos. Esses sinais, eles indicam mais do que problemas de convivência. Indicam realmente problemas de dominação. E as mulheres, elas precisam entender que elas têm que se libertar disso, porque se algo te faz encolher, se algo te machuca, se algo te fere, isso não é amor. Juridicamente falando, quais são os tipos de violência que são previstas pela Lei Maria da Penha, Rafa? Então, são 5 tipos de violência, né? Que são as mais conhecidas, que é a física, a moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial. São as violências, né, que são reconhecidas, e muitas dessas mulheres sofrem violência, elas acham que a violência, elas não conhecem, elas acham que a violência é a violência física. Mas na cabeça não. de muitas delas, a Lei Maria da Penha só protege se ela apanhar. Isso. Mas, assim, a violência, né, emocional, você ir combatendo, ela é mais comum, tão comum, né, quanto a física. Ou até mais, porque às vezes muitas mulheres sofrem mais violência psicológica do que física. Porque a física, né, você precisa avançar, né? A psicológica você vai ali todos os dias e isso vai diminuindo a mulher cada vez mais. Ela vai se sentindo mal, ela vai cada vez se excluindo mais. Então, assim, reconhecer esses tipos de violência é essencial. Quando o homem quando o homem quer cuidar do dinheiro da mulher, quando ela não pode usar o dinheiro dela, né, para fazer o que ela quer, isso também é violência. Não só a agressão. Acaba tirando esse poder e essa liberdade que, querendo ou não, a liberdade financeira traz pra mulher. E aí entra a questão da dominação, né? Que aí é onde ele entra, né? Vai criando dependência dela com ele. Com ele, né? É bem complicado. Amor que te impede de ser quem você é não é amor, gente. Eu vou falar isso até o final hoje pra você entender. Não é amor. Amor respeita, amor acolhe, amor protege, mas amor não domina, amor não fere. Então, se você está nesse lugar, pede ajuda. Ai, Priscila, mas eu vou pedir ajuda pra quem? Eu tô sem rede de apoio. Pede ajuda. Existem vários canais hoje, acredito que se você é aqui de Maricá, a gente tem a Secretaria da Mulher, que tem lá pessoas profissionais capazes para te ouvir. Se você psicólogos, todo acolhimento, psicanalistas, terapeutas que podem te ajudar a tem criar políticas públicas. Eu falo que a terapia, durante um processo muito complicado que eu vivi, foi fundamental. Para quê? Para que eu me fortalecesse, para conseguir tomar as decisões que eu precisava tomar e para conseguir voltar a viver. Mas para você ir buscar apoio, você primeiro precisou reconhecer que você estava sendo vítima de uma violência. Porque o primeiro momento é você reconhecer. Isso não tá legal. Reconhecimento é fundamental, né? Isso está me fazendo mal. Para que você possa buscar ajuda com profissionais, com advogados. Então, assim, muitas das vezes ela não busca ajuda porque ela acha que aquilo é normal. Não, mas não é. A falta de conhecimento também traz isso, sabe? Ela traz essa anormalidade, né? Gente, não é normal. Não é saudável. Então, busque ajuda. Quem precisar de ajuda, comenta aqui, chama aqui nos comentários, chama no nosso WhatsApp, né? No meu Instagram você tem lá os meus contatos, no direct do Instagram pode mandar mensagem, o que a gente puder fazer para te direcionar
para um grupo de apoio, para pessoas que possam te ajudar, a gente vai fazer. Porque eu acredito que a gente está aqui exatamente para ser ponte na vida de vocês que precisam de alguma forma de ajuda, de suporte emocional, jurídico, psicológico. O que não pode é você continuar achando que é normal viver tudo isso que a gente está compartilhando com vocês aqui, tá? Do ponto de vista emocional, a gente falou do jurídico, né? Sim. Eu anotei aqui algumas coisas que eu percebo que faz uma mulher permanecer nesse tipo de relação. Culpa, medo, vínculo simbólico, muitas vezes religião. Sim. E aí, a permanência da mulher nessas relações que são disfuncionais, elas muitas vezes estão ligadas aqui à repetição inconsciente de padrões. Que padrões são esses, Priscila? Muitas vezes padrões que foram gerados na infância. Compulsão à repetição. E aí a identificação de figuras parentais, que querendo ou não, é aquilo que a gente fala, a menina geralmente se espelha no seu perfil paterno, na hora de escolher com quem vai casar. Companheiro. E aí muitas mulheres acabam, se teve um pai narcisista, por exemplo, ela vai tender a casar com um narcisista. Por quê? Porque muitas vezes ela cresceu com uma necessidade de aprovação, que querendo ou não, o narcisista no início, ele dá tudo que você quer para criar a sua dependência. Sim. Depois ele começa a tirar. Ele começa a fazer com que você entenda que é ele que tá no comando, que é ele que tá no poder, que é ele que controla. Então a gente precisa entender, quando a gente fala, né, dessa questão do ponto de vista emocional, de onde surgiu esse ciclo, onde que esse padrão foi gerado. Por quê? O reconhecimento. Eu só curo aquilo que eu reconheço como dor. Isso. Então, para eu curar hoje, para eu quebrar padrões hoje, eu preciso entender quando isso foi criado, por quê, e aí eu começo a entender como é que eu faço para parar isso aqui. Não quero continuar repetindo esse ciclo. Então, isso é muito importante a gente entender isso, e isso dentro do processo terapêutico a gente faz. Identificação com sentimentos de culpa inconsciente. Sim. Então, você deseja, você ama, mas ao mesmo tempo você se culpa, e aí fica sempre nesse ciclo de culpa e amor, culpa e amor. Gente, isso é loucura, isso não é saudável pra ninguém. Isso não é amor. Não é amor, não funciona. Além disso, o vínculo traumático pode reforçar uma posição subjetiva de espera e sacrifício, né? Se eu suportar, vai melhorar. Se eu fizer isso, vai mudar. Sempre aquela esperança, né? Esperança. De que ele vai melhorar, que ele vai me aceitar. Se eu suportar mais um pouco, ele vai me amar mais. Só que não. Só que ele vai ganhando mais força. E você vai o contrário. Né? Mais energia, mais força. A sua autoconfiança vai ir pelo ralo. E como que ela começa a resgatar essa identidade e essa voz nesse processo de cura? Primeiro, eu preciso reconhecer. A Rafa foi muito clara com relação a isso. Eu preciso reconhecer que algo não tá legal. Que eu preciso de ajuda. O reconhecimento é fundamental. Eu falo que quando a pessoa vai me procurar lá no consultório, muitas vezes eu atendo adolescentes e mulheres. A mulher geralmente ela vem por conta própria, mas o adolescente não. É a mãe ou o pai que quer colocar. Que acompanha. E aí, quando a mãe me procura e fala, eu tô com minha filha de 14 anos querendo fazer terapia. Primeira coisa que eu falo, ela tá querendo fazer ou você quer que ela faça? Ah, não, eu já falei pra ela que ela precisa. Falei, olha, você vai trazer ela pra uma sessão, eu vou conversar com ela. Só que se eu não conseguir, dentro da nossa conversa, mostrar pra ela a necessidade, fazê-la entender, não adianta você botar uma força, porque você vai gastar dinheiro e a gente não vai ter resultado. Porque o adolescente, ele muitas vezes vai, não porque ele entende que precisa ou porque ele quer, ele vai porque ele é obrigado. Sim. E se é obrigado, não tem mudança. Não tem nem abertura para se trabalhar algo diferente. Então, quando a gente reconhece, é como se a gente estivesse ali se abrindo
Não, agora eu estou disponível. Para quê? Para começar a me curar. Isso é fundamental. Mudar a minha vida. Para mudar. Porque é difícil, gente. Toda mudança é difícil. E essa é difícil pra caramba, porque dói. Porque toca, no coração, na alma. E aí a gente precisa entender para realmente se abrir para esse processo. Então, primeira coisa é o reconhecimento. Segunda é o resgate da identidade da voz, começando pelo ato de se colocar em palavras aquilo que a gente está vivendo. Eu falo que é o poder da fala. Como assim, Priscila? Quando a gente sente, a gente precisa aprender a externalizar o que a gente sente. Porque quando a gente fala, a gente alivia. E se eu falo, eu torno público aquilo que eu sinto. Público, quando eu falo, eu não tô falando pra você contar pra todo mundo. Eu torno público pra mim. Porque quando tá só no meu interno, é como se tivesse um baúzinho ali dentro. Eu sinto, eu me magoo, eu sou frustrada, guardo no baú. Eu não consigo reconhecer nem pra mim que aquilo existe. Só que sabe aquele peso que a gente sente de vez em quando e não sabe nomear? É a quantidade de coisas que a gente vai armazenando sem falar, sem reconhecer, sem colocar pra fora pra curar. Então eu preciso pegar e trazer em palavras aquilo que eu tô vivendo. Eu preciso me ouvir. Porque quando eu me ouço assumindo aquilo, fica mais fácil de eu virar e falar: opa, eu preciso mudar. Eu preciso de ajuda. Algo tá errado. Eu preciso começar a nomear ações, sentimentos e comportamentos. Segundo, eu preciso começar a reconhecer o que eu quero para mim a partir daquele momento. Como eu gostaria que fosse se tudo fosse diferente? E reconstruir a minha posição, me posicionar. Sim. Me posicionar para que aquele ciclo não continue se repetindo. E aí eu começo a elaborar as minhas repetições, mas reescrevendo a minha história. Eu não passo a fazer o mesmo ciclo sempre. Eu começo a escrever novos ciclos, mais saudáveis, sem feridas e que vão me permitir crescer e ser feliz, gente. Porque a gente nasceu para ser feliz. Sim. Não é para ficar sobrevivendo, sabe? Tentando respirar. Nem ficar vivendo, né, com medo. Com medo, achando que a gente não tem nem direito de existência. Isso. Como assim? Não dá. Não poder ter voz, fala. Não poder ter voz. A mulher que se liberta não é a mesma que um dia se calou. Porque quando a dor vira consciência, começa a nascer a liberdade. Rafa, o que é empoderamento? O que é o empoderamento? Eu gosto muito dessa palavra, apesar de muita gente não gostar. Eu já tive pessoas que me chamaram para palestrar sobre empoderamento, mas que me pediam para trocar o nome. Porque achava que empoderamento era uma coisa muito batida. Gente, mas é uma palavra que existe. E o empoderamento, ele é muito forte. Eu falo que não é nem só feminino, é para quem quiser. Só que o nosso foco aqui hoje é falar para as mulheres maravilhosas que estão assistindo. O que o empoderamento para você realmente significa, além desse discurso que a gente tanto vê na internet? Para mim, empoderamento fala muito sobre o seu valor próprio, sobre a liberdade, sobre você ser quem você é, sem medo do julgamento, sem medo do que vão falar. É isso, é você vestir a sua camisa. Não, essa sou eu. Eu me empoderar sobre a minha fala, sobre a minha voz, sobre as minhas ações, e que o outro respeite, que não faça apontamentos e nem julgamentos. Gente, o empoderamento, ele é interno, mas a coisa mais linda do empoderamento que eu vejo, Rafa, é quando você aprende a enxergar o seu valor. Sim. De uma forma tão incrível que você começa a potencializar isso para quem está ao seu entorno. Ela tem consciência do valor dela. E aí você aonde começa ela cabe, inspirar. aonde ela não cabe mais. E você começa a inspirar, porque outras mulheres começam a ser influenciadas pelo seu valor, fazendo com que elas comecem a enxergar os valores que elas possuem também. Então, eu fui buscar no dicionário o que significava empoderamento. E lá fala que empoderar-se é olhar o seu valor
e dar valor para alguém. Então você percebe que não é uma coisa unilateral. Não é uma via de mão única. Eu enxergo o meu valor e a partir desse meu valor eu também faço com que a outra enxergue o dela. E você consegue transformar vidas. É uma rede. Isso vai o quê? Se multiplicando. Olha que coisa linda. Mas quando a gente entende de fato o que é e quando a gente coloca em prática como é. O empoderamento não é todo mundo entrando em guerra um com o outro. Eu sou mais forte do que você, eu mereço esse espaço mais do que você. Isso não é empoderamento em lugar nenhum. Agora, quando você entende que existe lugar para todo mundo, que você tem valor e o outro também, que ela merece e você também, e que tá tudo bem quando todo mundo cresce junto, uau, eu acho isso lindo demais. Meus olhos chegam a brilhar. Realmente. É sobre, né, você fazer a diferença na vida do outro também com as suas ações. É você respeitar o espaço do outro, é você, né, acolher o outro. É muito lindo, gente. É uma junção de... Quando acontece de verdade, é lindo. Agora, como as políticas públicas, Rafa, esse olhar jurídico, podem fortalecer as mulheres, tanto emocionalmente como socialmente? A política pública, na verdade, ela ajuda com acesso à informação, à educação, porque ampliando, né, as políticas públicas, você vê aqui em Maricá nós temos ótimas políticas públicas. Nós temos, assim, a Casa da Mulher, todo o acolhimento que elas fazem, são psicólogas qualificadas, tem o auxílio, né, que ela permite ela recomeçar a vida dela, tem toda uma rede de apoio, tem um canal de violência contra a mulher, em que essa mulher tem todo o acompanhamento de profissionais qualificados. Então, assim, quando você passa a ter acesso à informação, porque, assim, e na escola passa a ensinar o que é você respeitar uma mulher, porque aí você começa também a construir isso desde o início, né? E uma criança cresce se tornando um adulto consciente, valorizando a mulher, valorizando o próximo, que é muito sobre isso. A educação começa em casa, tem a responsabilidade na parte escolar, e eu falo que as prefeituras, elas precisam entender esse posicionamento e o quanto que é importante ter esse abraço na mulher. Maricá tem investido fortemente nisso. Muito. Então, é importante você que é daqui da cidade saber que você pode contar com a Secretaria da Mulher, porque eles têm todo o apoio, desde o emocional, do psicológico, ao jurídico, para te ajudar no que você estiver precisando. Então, meu amor, você não tá sozinha. Não mesmo. E isso é muito importante de você saber. O que as empresas, falando agora da parte corporativa, tá? Podem fazer para criar ambientes que promovam mais igualdade, na sua opinião? A gente até falou lá no início sobre os canais. Sobre os canais de apoio, mas você consegue enxergar mais alguma coisa que poderia ser implantado no ambiente corporativo para melhorar a questão da igualdade entre homens e mulheres? Cada vez mais você permite espaço para que essas mulheres, né, ocupem cargos de liderança. Porque, assim, você colocando também a mulher em posições de liderança, isso também traz uma igualdade. Porque as mulheres conseguem ver, nossa, olha ela lá, olha ela falando, olha ela se posicionando, olha aquela mulher à frente, né, de uma secretaria, de uma diretoria, olha como ela é forte, olha como ela consegue, eu também consigo. Então, são esses tipos de ações que fazem com que outras mulheres se espelhem, né? Foi o que a gente falou, é o reflexo, né? Exatamente. E eu acredito que, assim, já existe, né, a ideia de que o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Isso é um fato, gente. Sim, é verdade. Não tem nem do que discutir. E aí é que tá o grande X da questão. A gente vive uma sociedade hoje onde é tudo muito robotizado, onde as pessoas estão focadas somente em resultados e estão esquecendo do maior ativo de um negócio, que são as pessoas. E aí, quando você tem mulheres na liderança,
Na gestão, você equilibra isso, trazendo o quê? O lado humanizado do negócio, que é esse olhar que a mulher tem. Porque a mulher, ela vai ter essa sensibilidade, essa empatia de muitas vezes pegar e parar para escutar, parar para entender, parar para realmente se colocar no lugar do outro, para ver como pode melhorar aquela situação. Então, eu não estou falando que todas as lideranças têm que ser feminina, mas se uma empresa tem a opção e a oportunidade de equilibrar, faça. Sabe por quê? Porque você vai ganhar dos dois lados. Você vai ter ali duas visões, dois posicionamentos diferentes que e vai todo acrescentar. mundo ganha. Porque tem coisas que só uma mulher vai conseguir entender, enxergar e fazer. Assim como vão ter coisas que vão ser voltadas para o homem. E tá tudo certo. Agora, a gente precisa sim de empresas de cargos que possam oferecer essa oportunidade de mais mulheres nesse comando. Porque você vai perceber a diferença na gestão de pessoas do seu negócio. Empoderar é educar mulheres para que nunca mais elas precisem pedir permissão para existir. E toda vez que uma mulher se reconstrói, o mundo se torna mais inteiro. Eu gosto muito dessa frase. É bonita. É muito linda, é inspiradora e eu quero que você pense nela. Toda vez que uma mulher se reconstrói, o mundo se torna mais inteiro. Se você puder deixar uma mensagem para todas as mulheres que ainda estão tentando reencontrar sua voz e talvez dar esse grito de basta, qual seria? Recomeçar é possível. Eu sou uma mulher, né, que também já passei por esse tipo de situação, já estive do outro lado e eu sei que recomeçar é possível, mas para isso eu precisei de um apoio, de ter uma mãe do meu lado, de ter amigas, de ter pessoas que pudessem falar: ei, levanta, vamos lá, é possível, você tem que se amar acima de tudo. Então, recomece, seja onde quer que você esteja, dê essa oportunidade para você, porque talvez a sua vida mude outras vidas. Quando uma mulher, ela busca, né, pelo seu direito, ela muda, né, a sua vida. Às vezes a sua vizinha está passando pela mesma situação e fala: nossa, ela deu a volta por cima. Eu tenho casos de pessoas próximas a mim, amigas, e que sofriam violência, né? Abuso, tinham dependência emocional, financeira do companheiro, e na faculdade mesmo, a gente estudando e também, né, profissional do direito, não conseguia enxergar, e eu consegui ver, né, eu muito nova na época, consegui ver, mas por que ela tá assim? Nossa, mas por que a gente vai no shopping? Ela não quer olhar nada, não quer olhar uma roupa. Por que ela tá tão quieta? Por que ela tá tão isolada? E eu me aproximei, né? Se tornou um vínculo de amizade muito forte. E ela se abriu. E quando ela se abriu, eu pude ajudar, sabe? Mais perto. E naquele momento, ela não tinha muito o que fazer porque ela dependia financeiramente. Mas assim, eu ajudei falando: não, você precisa terminar essa faculdade. Porque muitas das vezes ela era chamada de burra. Ele, o ex-companheiro dela, chamava ela de burra. E ela achava que ela era burra. E ela conseguiu terminar a faculdade. Assim, não foi uma coisa da noite pro dia, porque ela não sofria também agressão física, mas era uma agressão todo dia, emocional. E que ia cada vez mais diminuindo ela. Até que chegou um ponto que ela falou assim: eu não vou estudar mais porque eu sou burra. E eu falei: não, você vai terminar sim. E terminou. Hoje em dia ela tá melhor do que ele. Conseguiu entrar numa empresa e na empresa ela pôde ser ela. Ela falou que ela sofria e tiveram um olhar, sabe, para aquela mulher. Realmente ela precisa trabalhar. Ela precisa desse espaço aqui para que ela reconstrua a vida dela. E ela conseguiu reconstruir. E ela consegue hoje não depender dele mais financeiramente. Ela tinha na época um filho pequeno
E hoje ela que ajuda ele, pra você ver como as coisas mudaram. O ciclo mudou. O ciclo mudou. E que bom que mudou. Fico feliz por ela. E assim, ela também como muito. tantas outras mulheres já conseguiram dar a volta por cima, sabe? E, gente, não é fácil. A gente não tá romantizando nada aqui. É difícil. Cada um tem uma realidade. Recomeçar do zero é difícil. Eu falo por experiência própria, é difícil pra caramba. Sim. Mas assim, é possível. E é leve. Vale é libertador. É libertador. Então, por mais medo que você tenha, porque o medo ele vai continuar aí, que ele faz parte do ser humano. Sempre vai existir. O que a gente precisa é que, apesar do medo, o nosso propósito de parar de sobreviver e de começar a viver seja maior. E aí a gente percebe que existe um mundo lá fora, sabe? Que existem pessoas boas. Que existem pessoas, sabe? E a questão da fé, eu sou muito voltada pra fé, eu sei que você também. Eu também, Eu falo que assim, quando a gente aprende a falar com Deus, a gente entende que se a gente virar e falar assim, Deus, coloca pessoas no meu caminho que vão me ajudar, que possam ser meu suporte, porque hoje no momento eu não consigo ver ninguém. E aí sabe o que ele faz? Ele começa a trazer pessoas pra perto. Ele começa a fazer com que você perceba que você não está sozinha. Às vezes o start dessa sua visão vai ser aqui, quando você escutar essa gravação, esse episódio. De alguma forma, você recebendo a mensagem que você não está sozinha. Que você consegue, que você pode começar devagarinho a dar os próximos passos para esse processo de cura, de libertação, de renascimento, de recomeço. Se não fosse também esse nosso olhar lá atrás, né, Priscila? Talvez hoje a gente não estaria nem aqui. Verdade. Estaríamos, né, de repente, você, né, do jeito como você vivia antes, eu num relacionamento totalmente tóxico. A gente não estaria aqui, né, à frente, falando, trazendo essa importância. E medo sempre vai existir. Inclusive, a Priscila, né, que me treina para as redes sociais, ela sabe que estar aqui hoje também é um desafio para mim. E está vencido. Porque assim, eu não tenho muita intimidade com as câmeras. Sou uma pessoa que eu falo muito, mas assim, para determinados grupos. Mas quando, né, é no palco, quando é para uma câmera, eu me sinto travada. Mas aqui, estar hoje é um desafio. Estar aqui participando também disso, mas assim, antes desse desafio veio a importância do tema, a importância de trazer a minha vida, a minha experiência, não só como profissional, mas muito mais como mulher, porque é muito sobre isso. É muito sobre isso. É sobre você trazer a sua vivência e você dar força para você que está em casa, que está do outro lado, de repente está passando pela mesma situação e você vê, não, é possível. Às vezes você ter alguém para você se apoiar, você procurar uma casa da mulher, um psicólogo, porque muitas vezes a gente não tem condições, né? Na minha época eu não tinha condições de pagar um psicólogo, eu não tinha condições de pagar um advogado, mas assim, a gente tem, né, essa estrutura que consegue te dar um suporte, que consegue te ouvir, te dar esse espaço. E você, com o psicólogo, você vai a cada dia mais a importância desse profissional, que ele vai trazendo para você a segurança, aquele conforto que você não tem, que você não consegue enxergar. Porque quando a gente está numa situação ruim, muitas das vezes a gente não vê a saída. Não vê. Eu falo que quando existe o furacão, se você tá no meio dele, você só enxerga o furacão. Isso. Só que eu vou até pegar e a fé, né, também. A fé. No que você acredita, tá, gente? Isso, Cada não é sobre religião. Fé. Mas eu vou pegar carona num ditado super popular, falando o seguinte: existe luz no final do seu túnel. É sobre isso. É sobre Nós isso. somos existe a prova luz. Disso. Só que às vezes o túnel é um pouquinho longo, então vai demorar um pouquinho até você conseguir chegar lá. E esse tipo de relacionamento vai criando bloqueios também. Por isso que é importante a ajuda de um profissional, de alguém dessa área, justamente para te trazer, né, esse olhar. Essa segurança. Essa segurança. E que é possível recomeçar, né? Rafa, pra gente finalizar, uma palavra
para essas mulheres guardarem no coração após ouvirem todo esse nosso bate-papo de hoje? Recomeçar. Recomeçar é a palavra-chave do nosso episódio de hoje. E seus agradecimentos, Rafa? Gostaria de te agradecer, né, por essa oportunidade, por também, né, demonstrar para mim que é possível estar quebrando essa barreira, esse medo. Gostaria de agradecer também, né, esse espaço que é cedido, né, pela Codemar, que é um espaço onde as pessoas podem utilizar de forma gratuita para estar vindo gravar conteúdos que agreguem, né, para toda a sociedade no todo. Gostaria de agradecer o Rodrigo, que está aqui, a Júlia, que também está ajudando. São os nossos bastidores. É muito importante a gente também, né, ter, né, um espaço para que a gente possa utilizar. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez, Priscila, por tudo. Gratidão a você. Eu acredito que esse vai ser um episódio que realmente vai ajudar muitas mulheres que precisam aí desse momento, dessa reflexão, dessa direção, para que elas possam, antes de qualquer coisa, reconhecer que elas precisam de mais, que elas precisam de ajuda. Então, gratidão pelo seu compartilhar, pela sua entrega, pelo seu aceite. Estou muito feliz. Nada. Né? Primeiro, até antes de qualquer coisa, por ter aberto essa oportunidade para mim, né, de colocar em prática um projeto que estava engavetado há muito tempo. Mas é sobre isso, é sobre a gente dar força, né? Porque, né, o primeiro contato nosso foi sobre a mídia. Deu me preparar justamente para gravar esse tipo de conteúdos. Quando a gente foi conversar sobre a mentoria. A mentoria, exatamente. Então, assim, como, né, uma coisa vai criando outras. Mas aí é o que eu falei, são as pessoas que Deus vai conectando. Isso. E assim, esse bate-papo nosso também fala muito sobre vidas, porque com isso a gente vai resgatar a vida, vai salvar a vida de mulheres que vão dar um basta, sabe? Vão se permitir recomeçar. Perfeito. Então, gente, recomeçar. Quero te agradecer por tudo, desde a abertura, né, dessa oportunidade, da indicação, como de ter vindo compartilhar, pela confiança no meu trabalho, né, Isso é maravilhoso. O nosso caminhar. Gratidão a você que tem acompanhado aqui o podcast, que eu falo que ainda é bebezinho, mas que graças a Deus tem me trazido grandes feedbacks de pessoas que têm sido tocadas a cada episódio, cada uma dentro da sua necessidade no momento, mas que tem trazido. E assim, você falou uma coisa agora que também que me remeteu, né, quando a gente se conheceu, que aí eu falei assim, Priscila, nós temos, né, um espaço que você pode utilizar, que eu vi, né, eu falei, Priscila, não, aí você trouxe, né, o seu projeto, eu falei, não, utiliza o espaço. Aí foi quando eu conversei com o Rodrigo falou, não, vamos arrumar um espaço para ela, não, sempre tem espaço para todo mundo. E assim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você dar forças para nós mulheres falarmos, né, ter espaço, ter fala também, porque não é só pelo fato, eu sou advogada, mas também todo ser humano tem a sua limitação, sabe? Eu entendo, né, e muitas das vezes assim, eu entendo muito da parte jurídica, mas o nosso contato também fez com que a gente trouxesse, você vê, um contato, como a ajuda é importante, como as conexões são importantes. Se a gente não tivesse conversado, uma conversa, né, tão pessoal, uma conversa nasceu tudo isso. Verdade. Fico muito feliz. Eu também. Gratidão ao Rodrigo, que me atura aqui toda quinta-feira. Rodrigo é maravilhoso. A Júlia, que tem aí me dado suporte em alguns episódios. E mais uma vez a você. Se você não segue o canal, já segue, para você não perder nenhuma atualização. Me segue lá no Instagram, Priscila Cruz Oficial. Lá eu tô sempre compartilhando conteúdos voltados para comunicação, autoconhecimento, gestão das emoções, para você que quer curar suas emoções e destravar a sua voz. Siga a Rafa Antunes S. Rafaela, viu? Gravei. E, gente, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem de encerramento aqui. A cura começa quando a gente para de justificar o que é inaceitável.
E falar, mesmo tremendo, é o primeiro ato de libertação. Falar cura. A sua voz, ela nunca se perdeu. Ela foi silenciada, ou por alguém, ou por você mesmo. Mas ela tá aí, vivinha dentro de você, esperando ser ouvida primeiro por você. É o reconhecimento que a gente falou. Você não precisa gritar para ser escutada, nem se calar para ser aceita. Sabe o que você precisa? Reencontrar a sua voz interna e, antes de tudo, se autorizar a existir com desejo, com dor, com força, porque é isso que te faz ser humana. Você precisa existir inteira. E esse reencontro, ainda que lento, como eu falei, a luz do túnel existe, mas muitas vezes vai demorar o processo. Então, esse reencontro, ainda que lento, é um ato de coragem, de amor por você. Se ame, se respeite e se liberte. Essa é a minha mensagem, o meu desejo para você hoje, para que você possa entender que você consegue e que você não tá sozinha, tá bom? Então, siga a gente nas redes sociais, siga o canal do YouTube e acompanhe aqui que semana que vem vai ter episódio novo de novo e a gente vai estar sempre trazendo conteúdos assim, relevantes e que vão agregar e muito na sua vida pessoal e profissional. Te vejo em breve.